Bem-vindos a mais Chapéu Press. No programa de hoje eu resolvi trazer dois encadernados do Batman, duas histórias do Batman que pode ou não passar numa realidade alternativa. Na verdade, uma passa, outra não passa, mas elas são bem independentes. Estou falando do Batman Cavaleiro, que tem duas partes, do Chip Zdarsky com o Gian Domenico, Carmine Gian Domenico, e o Batman Fortaleza, que aqui tem os roteiros... na verdade, os roteiros desse aqui são mais desconhecidos. Gary Whitta e Derek Robertson na ilustração. Bem, vou começar com Batman Fortaleza, que eu comprei porque eu achei a premissa bem legal. Eu tinha lido não sei se foi só a sinopse, quando estava sendo lançado, e achei interessante, que vai contar lá, basicamente, o Superman desaparece e o Batman vai tentar investigar o que aconteceu. Isso numa sinopse de 4 palavras, 5 palavras. Mas é um pouco maior e me chamou a atenção. Só que o desenvolvimento não foi tão bom quanto a ideia que tinha sido lançada. Na verdade, Batman Cavaleiro também tem seus problemas. Mas vamos lá. O que aconteceu no Batman Fortaleza? Isso aqui foi uma minissérie em 8 partes, lançada em 2022 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou em 2023. Foi em 2023 nos Estados Unidos e aqui no Brasil chega no finalzinho de 2023, alguma coisa assim, ou 24. Mas enfim, a história ela começa com um grande apagão em Gotham City, um assalto na mansão Wayne. O Bruce, ele e o Alfred, eles dão um jeito nesse assalto, mas o que está acontecendo na verdade é um apagão geral no mundo inteiro, e aí o Batman começa a investigar. Essa história vai colocar muito, obviamente que o Batman é protagonista, mas parece que ele é o grande líder dos super-heróis da Terra. E eu achei isso, não sei, com outros autores trabalhando, até funciona, mas a forma como o Whitta ele trabalha, parece que ele tem uma ideia interessante, só que as coisas são lentas, são enroladas para acontecer, e aí elas são, na verdade, cansativas. Existe até uma descaracterização, várias descaracterizações dos personagens que acabam incomodando. Aqui, bastante texto para deixar tudo mastigadinho, e às vezes não são tão necessários. O Batman aqui, ele vai atrás, tentar entender o que aconteceu, num primeiro momento, tentar resolver, ajudar Gotham City, e depois ir atrás do mundo. Afinal, se o mundo corre perigo, Gotham City é apenas um pedaço do mundo, uma parte do mundo. E essa já é uma descaracterização do Batman bastante grande. O grande lance é que o Superman, que é o maior herói da Terra, desaparece. Eles descobrem um tipo de um ovo boiando no ar em cima do Oceano Índico. Aí junta-se a Liga da Justiça, uma Liga da Justiça bem reduzida. Parece, sabe, aquele filme, um filme de baixo orçamento, onde você consegue juntar apenas alguns heróis, mas não dá para juntar todo mundo, mesmo que o mundo esteja acabando, porque não tem dinheiro para isso. Tipo Guerra Civil do que saiu no universo lá no cinematográfico da Marvel. E é isso, eles juntam essa galera, vão atrás do ovo, o ovo o ataque não funciona, os heróis da Liga da Justiça são presos, e um deles acaba morrendo. E aí o Batman resolve fazer uma outra abordagem. Ele tenta entrar em contato com os Lanternas Verdes de Oa, descobre que os Oanos lá, aqueles anõezinhos azuis, eles sabem que está acontecendo alguma coisa, eles não querem intervir. E aí, com o passar das páginas, as coisas vão sendo reveladas. Existe uma participação importante do Lex Luthor, afinal, o Batman vai ter que se aliar ao Lex Luthor para enfrentar essa grande ameaça, que vai se resumir mesmo nesses 3 alienígenas que estão na Terra em busca de vingança. Bem, acho que eu já contei mais do que deveria, mas é uma história que se passa, como eu disse, em 8 partes, e que é como se alguém tivesse fazendo uma história do universo DC, do Batman. Tem o Superman, tem o Aquaman, a Mulher Maravilha,
o Aquaman e Mulher Maravilha, eles são, acho que tem uma linha de diálogo, se for muito. Mas tem esses personagens clássicos da DC que parece que o cara que está escrevendo não sabe o que ele está escrevendo. Ele conhece o arquétipo do personagem, mas não o suficiente para conseguir desenvolver bem cada um deles. Inclusive coloca um Lanterna Verde Esquilo aqui, que é mais desconhecido, então é mais fácil de trabalhar com alguém desconhecido. Outro Aquaman que eles... versão de Aquaman que eles colocam é o Jackson, né? Que é o Aquaman, o Aqualand dos Novos 52. Que é muito legal, que eu gosto bastante. Ele tem uma participação bem legal nas animações e no próprio quadrinho. Mas aqui ele meio que desbalanceia os desafios. Existe uma série de desafios em determinado momento que parece tão sem imaginação, e aí quando você tem um personagem como Jackson no grupo, tem que tirar ele para não desbalancear. Enfim, é uma história que tinha um potencial interessante, né? Fazer essa ideia do Batman tentar resolver um mundo sem o Superman, e que não deu, não rolou. A outra história é o Batman Cavaleiro, essa aqui, como eu disse, do Chip Zdarsky com o Carmine Giandomenico, só que foi lançado em 2022, né, são 10 partes, uma minissérie em 10 partes nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi lançado em 2023 também. Eu comprei esses 3 encadernados mais recentemente nessas promoções da Panini mesmo. E aqui vai contar a origem do Batman. Na verdade, é entre aquele momento que ele perde os pais e quando ele se transforma, ou ele vai ter a ideia de se transformar no Batman. Eu vou mostrar até a última página da parte 2, que é basicamente o Bruce Wayne chegando na caverna, e aqui ele decide ir em frente na ideia de salvar o mundo. Mas todas as 10 partes dessa minissérie é esse caminho onde ele vai cruzar o mundo treinando, inclusive conhecendo ou fazendo uma amizade com outro personagem que é o Anton, que, bem, ele é um personagem que eu não conhecia. Na verdade, eu cheguei a conhecer, mas eu já estava parando de ler Batman. Ele foi criado em 2020 pelo James Tynion IV, que é o Fazedor de Fantasmas, na Batman número 100, ou Action Comics número 1000, alguma coisa nessa linha. Foi em 2020, que é basicamente uma contraparte do Batman, que é um assassino. Ele também é rico, ele também quer fazer o bem, custe o que custar, né? Essa é o que separa o Batman desse Fazedor de Fantasmas. E o Anton tem uma participação bastante importante na segunda metade, principalmente, dessa história. Qual que é o grande lance? É que eu acho que 10 partes, são 288 páginas, né, quase 300 páginas, para contar essa trajetória, não ficou tão legal. Talvez tenha história para isso. Obviamente, ele vai viajar para a Coreia do Norte, lá entre a China e a Coreia do Norte, vai para o Oriente Médio, vai para a França, vem para o Brasil, passa por diversos locais no mundo, treinando. Mas parece que nenhum desses treinamentos, ou um ou outro só, que é mais desenvolvido. Em geral, eles são bem superficiais. Em geral, o que o Zdarsky está querendo fazer é trabalhar o psicológico do Batman, do Bruce Wayne, nessa indecisão de eu vou ser um vigilante ou vou ser um assassino. Até onde eu posso ir? Eu quero salvar o mundo, mas eu consigo realmente salvar o mundo? Como que eu faço isso? Não vai. Simplesmente existem boas passagens, mas ou elas precisavam ser melhor desenvolvidas em alguns casos, como por exemplo a investigação de um serial killer. Acho que o serial killer ele está na França, por exemplo. Ou deveria se condensar em menos páginas, em menos edições. 10 páginas foi muito para Batman Cavaleiro, e ainda eu ficava sempre com esse peso na minha cabeça.
a gente tem esse Anton. Quem diabos é esse Anton? Que eu não lembrava que foi criado recentemente. Enfim, esse foi Batman Cavaleiro e o Batman Fortaleza. Duas séries que, para quem gosta do Batman, talvez seja interessante ir atrás. Essa aqui por estar dentro da cronologia, mas não putz, eu não gostei. Foi bem desanimador a leitura. Enfim, esse foi meus comentários. Eu quero saber de vocês. Vocês leram essas histórias? Gostaram ou não gostaram? E olha que tem o Zdarsky, que eu geralmente gosto das histórias dele. Com o Gian Domenico. Ah, e tem que dizer que o Robertson, nossa, ele é um desenhista muito ruim nessa história. Ou pelo menos não estava rolando nessa Batman Fortaleza. O traço, os olhos principalmente, dava uma má impressão, como se tivesse alguma coisa errada em algumas passagens, em alguns momentos. O escorço dele não funciona tão bem. Enfim, parece meio falso e com traços errados. Depois ele vai melhorando. Afinal, foram 8 edições. Lá pro final, lá para as últimas edições, ele já está um pouco melhor. Ou talvez seja porque as pessoas usam mais máscara. Enfim, é isso. Quero saber de vocês. Vocês leram, não leram? Gostaram, não gostaram? A gente se vê no próximo episódio então. Enquanto isso, me siga nas redes sociais. @PressoGal, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon. Qualquer compra, o link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. E é isso aí. Até mais e bons quadrinhos.